Pessoal, sou Vitor Hugo, professor de Sociologia aqui do Rio de Janeiro, professor de escolas públicas e particulares. Sou também mestre em Políticas Públicas e Formação Humana. Estou fazendo esse vídeo hoje de forma rápida para poder discutir isso que tem sido muito discutido ao longo da semana, que é o corte de 30% nas verbas das universidades e institutos federais anunciados agora pelo governo. Inicialmente foi uma retaliação pela balbúrdia em algumas universidades e depois foi estendido a todas as universidades do Brasil. É importante discutir, primeiro, a importância das universidades no Brasil para a formação do Brasil enquanto um país independente, autônomo. A gente tem as universidades brasileiras, algumas delas entre as melhores do mundo. Eu estudei na UERJ, uma universidade estadual, que também é uma universidade, para além de todos os problemas que vive, consegue manter uma boa qualidade de ensino. E as universidades brasileiras, como a UFRJ, a UF, a UNB, a USP, enfim, a gente tem várias universidades que estão entre as melhores do mundo. As universidades brasileiras têm muita produção de conhecimento. E ainda não conseguiram se democratizar, a maioria dos seus alunos pertencem ainda às classes médias, classe alta, mas elas têm cada vez mais se democratizado. Eu fui aluno, por exemplo, de cotas da Universidade Estadual aqui do Rio de Janeiro, e a política de cotas foi estendida a todas as universidades e institutos federais do Brasil. Então, esse perfil da universidade também tem se modificado com o tempo. É importante ressaltar isso. Mas é importante discutir o seguinte: qual a intenção do governo em cortar em 30% as verbas das universidades? O que se pretende com isso? Qual é o projeto com isso? Então, vale a gente pensar o seguinte: será que tem uma motivação econômica, um corte de recursos pura e simplesmente? Mas seria muito inocente a gente acreditar nisso, que é simplesmente um corte de recursos para uma questão de crise econômica. Não é isso. Seria muito bobo, muito inocente se acreditar nisso. Se tem uma intenção política de estrangular as universidades, como você não pode simplesmente acabar com elas da noite para o dia. Você corta os investimentos delas em 30%, posteriormente em 40%, depois em 50%, e elas vão sendo obrigadas a fechar as portas desse jeito. Várias universidades, vários institutos federais já declararam que só tem como funcionar por alguns meses agora com esse corte, e vamos lembrar que as condições das universidades funcionárias já eram precárias. Os salários dos professores estão congelados há muito tempo. Eu, como professor da rede estadual, também tenho 6 anos sem reajuste salarial. E a gente já tem visto nesses últimos tempos outras perseguições do presidente Bolsonaro à educação. Por exemplo, a questão de falar que pode se filmar os professores. O presidente da República falou isso. O ministro da Educação falou isso, estimulando os alunos a filmarem os professores, provocando uma situação de guerra nas salas de aula, jogando o professor contra o aluno, criando uma situação constrangedora para nós que somos professores, quer dizer, e dando apoio a esse tipo de atitude que é criminosa. O presidente, inclusive, postou nas redes sociais dele uma filmagem de uma aluna que, na verdade, era uma militante do PSL, partido do Bolsonaro, infiltrada, para poder constranger essa professora, dizer que ela está fazendo uma doutrinação e etc. Essas besteiras que a gente escuta por aí constantemente. Outra notícia, na semana passada, foi que o governo iria reduzir os gastos os investimentos na área de humanas, investir em áreas que ele chamava de prioritárias. Eu discuti isso no vídeo anterior. Então a gente percebe que tem claramente uma perseguição à educação. Bolsonaro não tem projeto nenhum para a educação. Todas as ações deles na educação é no sentido de perseguir professores, é no sentido de colocar os professores como os maiores inimigos da educação. Não houve um aumento de gasto na educação e nem sequer manutenção dos gastos. Pelo contrário, a redução de gastos. E redução em algumas áreas específicas, principalmente na área de humanas. Há um ataque claro à área de humanas. E é importante discutir também por que dessa preocupação, por que desse controle político da educação. A gente observa que tem-se uma intenção de controlar político-ideologicamente as universidades, político-ideologicamente as escolas. Não sei se vocês lembram, o Bolsonaro já citou isso em entrevistas, já citou isso em outras circunstâncias, que ele disse que o livro de cabeceira dele era o livro Verdade Sufocada do Coronel Ustra. Para quem não lembra quem é o Coronel Ustra, é aquele que torturava mulheres com ratos na vagina e fazia outros tipos de torturas absurdas. No livro dele, A Verdade Sufocada, que se transformou posteriormente até um documentário, quem quiser procurar no YouTube, tem lá esse documentário, é a versão da direita sobre o golpe militar de 64, defendendo o golpe militar de 64. Eles dizem que
Quando acabou a ditadura, o comunismo, na verdade, não acabou. Na verdade, os comunistas foram para as universidades, os comunistas estão agora escondidos nas escolas. E seria necessário, então, combater o que eles chamam de marxismo cultural. Então, na verdade, o que está por trás de toda essa perseguição às escolas, toda essa perseguição às universidades públicas, é uma intenção política de combater o comunismo, essa coisa louca de combater o comunismo. A União Soviética acabou, tem 30 anos, mas ele continuou com esse discurso louco. Então, Bolsonaro só tem um projeto para a educação, que é destruir a educação e prejudicar ainda mais a vida dos pobres. Não tem nenhuma preocupação em resolver os verdadeiros problemas da educação. Os nossos salários, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, estão há 6 anos congelados. Os salários de professores de vários cantos do Brasil estão completamente congelados e defasados. As escolas caindo aos pedaços, não tem nenhum projeto para esse tipo de coisa. Eu, por exemplo, tive que pagar do meu bolso várias vezes prova, para imprimir prova, porque não tinha prova para aplicar nas escolas. Meus alunos já foram liberados da escola várias vezes porque não tinha comida. Outra vez não foram liberados porque não tinha água. Outra vez foram liberados porque não tinha luz. E o presidente Bolsonaro não demonstra nenhuma preocupação com esse tipo de problema. A gente tem 30% de analfabetos funcionários no Brasil e Bolsonaro não tem nenhum tipo de preocupação com essa questão. Então, os problemas reais da educação, Bolsonaro não demonstra nenhuma preocupação. Toda a sua preocupação é em perseguir professores, em controlar professores, em transformar a nossa vida no inferno. Então, eu queria, inclusive, parabenizar, vocês que votaram no Bolsonaro. Vocês transformaram na nossa vida, nós somos professores, no inferno, mais do que já era.